pela calçada suja da madrugada, tão confortável como se fosse um rapaz. Calças largas camuflam as coxas, mãos nos bolsos, cabelos curtos, tão confortável como se fosse um rapaz. Homem nenhum tem ganas de devorar-me. Poesia é dor pedindo voz. A dor pediu voz, eu dou, mas aí como que eu vou dar voz para essa dor? Eu vou deixar a coisa sair de qualquer jeito, sem o mínimo de olhar técnico, sem o mínimo de atenção para o ritmo, para a cadência, para o tom da poesia? Eu não vou. Eu me lembro que, assim, quando um pouco antes de ir para a universidade, eu tive um contato intenso com Carlos Drummond de Andrade. Até hoje eu dialogo com ele, no meu primeiro livro tem diálogo com ele, no meu segundo livro tem diálogo com ele, não consigo escapar do Drummond. Era uma leitura que eu dava conta naquela época. Depois, na universidade, eu tive contato com outras coisas assim, completamente diferentes. Por exemplo, uma Sylvia Plath da vida, né? Um Roberto Piva. Roberto Piva me fez pirar, né? E depois eu fui conhecer a Alejandra Pizarnik, que eu acho que é se for você me perguntar qual que é a poeta contemporânea que já morreu, né? Porque tem as poetas contemporâneas, às vezes mais uma morta aí, uma já falecida. A Pizarnik, para mim, ela me emociona, assim. Então, são um pouco, assim, eu fui ler prosa também, Clarice Lispector, aquela prosa da Clarice, que é uma prosa poética, um negócio que foge, né, daquilo com que a gente está acostumado. Né, essas coisas foram me encantando e eu acho que o que eu escrevo é um atravessamento disso tudo. Tem que ter vivência e tem que ter leitura. Né? A minha leitura atravessa a minha vivência atravessa a minha escrita. Acaba que é um ciclo. Tem uma escritora da qual eu gosto muito, que é a Conceição Evaristo. Ela criou um termo muito interessante chamado de escrevivência. Eu acho que é a escrevivência que importa. Você escreve a sua experiência. Não quer dizer que você vai estar relatando a sua experiência como um diário. Se a gente for parar para pensar, até o diário ele já não é a experiência registrada tal qual ela é, né? Originalmente, a gente já está recriando ali. Até no diário mesmo já é uma recriação de experiência. Eu acho que para escrever tem que ser em carne viva. Para mim não funciona só a técnica. Há pessoas que sabem fazer isso perfeitamente bem, eu não sei. A gente pega, por exemplo, eu não sei até que ponto poeta incrível como o João Cabral de Melo Neto inseriu a vida dele na escrita, mas a gente vê que ele é aquela coisa formal, né? Que é maravilhoso, mas eu não dou conta, minha poesia tem que ser grunge, minha poesia tem que ser desesperada, sabe? Sem ser piega, sem cair no simplismo também. No poema que iniciei há 4 séculos, uma tristeza puta, cuidadosamente alfinetada, há 4 séculos, expurgando versos de abismos, há 4 séculos, chorando a princesa russa que desliza para sempre numa pista de gelo, há 4 séculos, cultivo um carvalho dentro do meu embornal, mas ó, e se desconfiam que tenho buceta no lugar de um pau? A vida para a mulher sempre foi mais difícil, né? Por mais que os tempos tenham mudado, a gente ainda vê que a mulher ela é excluída em todos os segmentos. Segmento artístico. Mulher começou a gritar, o grito da mulher começou a ser ouvido, né? Que ela começou a gritar bem antes. Lá atrás ela já está gritando. Só que às vezes as mulheres gritavam isoladas, porque elas não tinham contato umas com as outras. Elas gritavam isoladas e não eram ouvidas. As vozes delas eram abafadas, elas estavam confinadas. E por mais que a gente tenha tido mudanças bem interessantes ao longo dessas últimas 3, 4 décadas, a mulher ainda é estigmatizada, a mulher ainda é excluída. Geralmente a mulher escreve um texto, tem a mesma tonalidade, a mesma temática de um texto masculino e o olhar da crítica para esses 2 textos que são muito parecidos é completamente diferente. Então a gente tem uma acusação de que mulher escreve textos confessionais demais, que a mulher escreve com útero demais e que o homem é mais viril. Então, assim, pra puta que pariu essa coisa de escrita viril e de escrita feminina, né? A gente tem escrita, eu acho que a voz da mulher tá aí para se fazer ouvir mesmo.
e ela precisa ser ouvida. Então, assim, putaria do caralho, eu acho uma merda. É difícil escrever, muito difícil escrever sendo mulher. Eu acredito que isso de classificar a literatura feminina seja importante como um estágio. Porque é preciso reafirmar uma identidade, né? Mesma coisa de eu falar, por que existe o movimento LGBT, por que existe o movimento negro, por que a gente fala de uma literatura afro-brasileira, não é tudo literatura? É tudo literatura, beleza, mas se a gente não... As pessoas dizem que a gente está colocando em gueto, né? Eu não gosto da palavra gueto, mas se a gente não oferecer o espaço para essa voz, se a gente não gritar a partir esses espaços que a gente tem, com essas identidades, com esses rótulos, vamos dizer assim, sempre o que vai preponderar vai ser a voz do homem, do escritor homem, branco, cristão, heterossexual. Os outonos me deixam sensível, eu sei. Se fosse verão, eu seria fúria, bola de fogo incendiando rastros de pólvora em meio ao tráfego. Se fosse verão, eu seria forte. Se fosse verão, eu seria estrondo. Seja esse amontoado de textos que foi uma dor apodrecida minha ali de muito tempo, tinha que ter uma certa coesão. Então, assim, eu tinha produzido esse texto chamado Distraídas Astronautas, que foi um poema que foi muito elogiado, muita gente gostou. Aí eu falei, ele vai ser o nome do livro, e fui juntando os outros ali. Então, o livro veio a público em agosto de 2014 e tá aí circulando. Eu vou escrevendo e vou deixando no canto. E como uma amiga minha diz, ela fala que a gente tem que escrever assim, deixar no canto, deixar apodrecer. Depois que apodreceu, entrou em estado tenso de putrefação e virou osso, você pega o que sobrou daquela carne podre, daquela carcaça e monta um livro com aquilo. Os textos de quando eu era muito novinha e textos mais recentes. Foi um livro que foi publicado em 2014. Fiquei cozinhando esses textos aqui durante muito tempo num blog, que ninguém lia. Normal, né? Assim, uma pessoa lá lia, aí parei de escrever um tempão, isso lá por volta de 2010. Eu não estava escrevendo nada e o blog estava lá parado. Daí conheci umas pessoas que tiveram contato com o meu blog e falaram assim, porra, você escreve bem, prossegue com isso aí. E assim, não tinha a mínima noção de como que fazia para mandar um livro para a editora. Aí foi aquela coisa, eu fui ficando, falei, não, eu escrever, eu publicar, vou bancar ali pro meu livro depois ficar sendo vendido a R$1 no sebo do maleta. Que é deprimente, você vê aqueles livros feios, né, que tem feio jogado lá e ninguém quer. Não queria isso pra mim, preferia escrever no blog. Mas o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar na Fundação Municipal de Cultura, no setor de bibliotecas, e acabei, por isso, tendo contato com muitos escritores. E um desses escritores foi a Ana Elisa Ribeiro. Aí a gente ficou amiga no Facebook, aí foi aumentando uma rede de poetas, assim, daqui de BH, que eu nem sabia que existia, né? E lá nos posts da Ana Elisa, eu fiquei sabendo da Editora Patuá. Esse primeiro, ele é mais... Eu costumo brincar falando que ele é nefelibata demais, assim. Ele fica muito na coisa do abstrato, ele flerta muito com a questão do sonho, da infância. Tem um erotismo aqui nesse livro, que é um homoerotismo, que é mais sutil. E no segundo tem uma coisa mais escrachada, uma questão feminina mais escrachada. O primeiro, ele é um feminino mais erótico, mais emotivo, mais amoroso. E o segundo tem esse feminino mais reivindicador, um feminino que grita mais, né? Tem aqui um certo grito contra uma condição feminina, de repente até batendo na mesma tecla que já foi batida há muito tempo atrás, lá com a Gilca Machado, que começou essa coisa de falar que a mulher era confinada, que a mulher não aparecia na poesia, que ser mulher era muito complicado, mas são pautas que estão aí até hoje. E a gente sente, quando a gente sai na rua, nós mulheres saímos na rua vestidas de mulheres, essas mulheres socialmente produzidas, e a gente não tem sossego. Aí ficam os caras enchendo o nosso saco, falando merda no ouvido da gente, você entendeu? Então,
Isso está muito nesse segundo livro. Essa coisa homens, parem de me encher o saco, me respeitem enquanto mulher, respeitem o meu posicionamento, respeitem a minha identidade, respeitem os meus desejos.